Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que a Igreja nos convida a rezarmos o quarto domingo do tempo comum Ano B. Um dos objetivos da Boa Nova de Jesus é ajudar as pessoas a libertarem-se. A liturgia deste quarto domingo do tempo comum nos apresenta Deus que não se conforma com a nossa vã maneira de viver e nos propõe um projeto de libertação, suscitando profetas, homens unidos a Cristo, chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na sua vida cotidiana, familiar e social, e a manifestar com paciência e coragem as contradições do tempo presente. Abramos o nosso coração a Cristo, que nos fala com autoridade por meio da sua palavra. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe?" E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Irmãos, depois da chamada dos primeiros discípulos, Jesus chega a Cafarnaum e começa a sua vida pública na sinagoga em dia de sábado. O evangelista tem a preocupação de apresentar Jesus como enviado de Deus, como defensor da vida, aquele que ensina com autoridade e que destrói o mal. A primeira coisa que as pessoas percebem é a sua maneira de ensinar. Não é tanto o conteúdo que impressiona, mas a autoridade. Jesus cria uma consciência crítica no povo em relação às autoridades religiosas da sua época. Os escribas da sua época ensinavam citando as autoridades. Jesus não cita nenhuma autoridade, mas fala a partir da sua experiência de Deus e da sua vida. A sua palavra toca e penetra o coração de quem o escuta e faz a devida transformação. O ensinamento de Jesus tem a marca de Deus. Não é semelhante ao de muitos profetas do nosso tempo, que fazem do ministério uma fonte de prosperidade econômica e um meio para a promoção pessoal. O profeta deve falar em nome do Senhor. O mais importante na sua missão é anunciar a palavra de Deus. Este é o sentido principal da vida de um profeta: fazer com que Cristo seja amado e conhecido. A segunda parte nos narra o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de São Marcos. Jesus expulsa o poder do mal, que toma posse das pessoas e as aliena a si mesma.
O demônio ainda reconhece Jesus como o Santo de Deus. Hoje, são muitas pessoas que vivem alienadas de si mesmas, iludidas pelos meios de comunicação, das propagandas e do comércio. Vivem escravizadas pelo consumismo, oprimidas pelo benefício do dinheiro. Esquecem-se de viver como verdadeiros filhos de Deus. Por isso, precisamos ouvir Jesus, que fala com autoridade aos espíritos impuros, que se encontram ou que se acomodaram em nossas vidas. Ele quer devolver a nossa dignidade de filhos de Deus, quer restaurar a nossa consciência e restituir a nossa liberdade. Irmãos, é preciso reconhecer Jesus, que nos ensina com autoridade, e dizer: eu sei quem tu és, o Santo de Deus, e aceitar a libertação que Ele nos oferece. Para tal, precisamos lutar contra toda espécie de mal que nos escravizam e roubam toda a nossa liberdade. Deus não desiste de nós. Ele quer que aceitemos o seu projeto de salvação. Por isso, caríssimos irmãos, estejamos atentos à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor e aos ensinamentos dos profetas do nosso tempo, que falam com autoridade e nos mostram o verdadeiro caminho que nos conduz até Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.